Muito bem, vamos dar início aos nossos estudos desta noite. Hoje é dia 14 de maio de 2025, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, o capítulo 14, Os Médiuns. O item é o de número 172, que é do subtítulo Médiuns de Efeitos Físicos. Número 162. Quem vai acompanhar com seus livros abertos, por favor, abram aí no capítulo 14, Os Médiuns, subtítulo Médiuns de Efeitos Físicos, item número 162. E aqui Kardec diz o seguinte: a razão se revolta à lembrança das torturas morais e físicas a que a ciência submeteu algumas vezes criaturas débeis e delicadas, com o fim de evitar que praticassem fraudes. Nós comentamos quarta-feira passada a respeito dos experiências realizadas por William Crookes, né? E realmente isso foi feito em todos os lugares. Na Itália, por exemplo, isso foi feito muitas vezes, no Brasil, né? Lá na Inglaterra foi feito por William Crookes e diversos. Boa noite, Celso, seja bem-vindo. Boa noite para todos. Boa noite. E diversos pesquisadores fizeram isso com os médiuns, né? Levando essas pessoas a sofrerem desnecessariamente, para evitar, em nome de se evitar uma fraude, se cometiam esse tipo de abuso. Essas experimentações, na maioria das vezes, feitas com más intenções, são sempre prejudiciais aos organismos sensíveis, né? Sensitivos aqui está nessa condição, podendo acarretar graves desordens à economia orgânica. Fazer semelhante prova é jogar com a vida. O observador de boa-fé não precisa empregar esses meios. Os que estão familiarizados com esses fenômenos sabem, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que em vão se buscará a sua solução nas nossas ciências exatas. É importante ressaltar isso, porque Kardec não foi atrás de confirmar a veracidade desses fenômenos, mas sim entender como eles funcionavam. É isso que a ciência faz. Quando ela não conhece alguma coisa, ela tenta entender como aquela determinada coisa acontece. E daí, através dessas observações, dessas pesquisas, a ciência extrai a lei que gera aquele fenômeno, que gera aquele fato. Foi isso que Kardec fez, exatamente isso, né? Então não é necessário esse tipo de ação contra o médium, contra mesmo, a gente pode usar esse termo, né? É contra o médium isso, porque na realidade o pesquisador não acredita no fenômeno. Como ele não acredita no fenômeno, não acredita nos espíritos e não acredita nos fenômenos espirituais, ele submete o médium para não ser enganado, como se ele estivesse lidando com matéria. Médium não é matéria, os espíritos não são matéria, e os espíritos não podem ser pesquisados da mesma maneira que a matéria. A matéria é pesquisada de uma forma completamente diferente da pesquisa que deve ser realizada com os espíritos. São meios diferentes, maneiras diferentes, pesquisas realizadas de forma diferente. É por isso que a ciência não tem competência para falar da doutrina espírita, para julgar a doutrina espírita. Não é? O cientista por si só, se ele for um cientista material, que lida somente com a matéria, não tem competência nenhuma para falar de doutrina espírita. Aqui tem o rodapé de número 2, que diz, de número 3, que diz o seguinte: essa observação de Kardec está perfeitamente de acordo com o seu ensino na introdução ao estudo da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, de que a ciência espírita tem outro objetivo e exige outros métodos de investigação. As exigências científicas dos pesquisadores materialistas, bem colocado aqui, porque são pesquisadores materialistas,
Não são pesquisadores espiritualistas. Ainda que não espíritas, não são espiritualistas. Eles não buscam identificar o espírito, mas sim o fenômeno material. Consideram o fenômeno como um fenômeno material e não como um fenômeno espiritualista ou de origem espiritualista. Esse é o fato. Esse é o problema. Por isso que submetem o médium a essas verdadeiras torturas. Não é? Eivadas de suspeitas, contaminadas de suspeitas que ferem por si só a sensibilidade moral dos médiuns autênticos. Tem produzido sofrimentos inenarráveis. A maioria das grosseiras acusações de fraudes feitas no passado e ainda sustentadas no presente são inteiramente falsas e decorrem de um erro básico: a confusão do objeto material das ciências positivas com o objeto espiritual das pesquisas psíquicas. A prevenção desses investigadores, aliada à vaidade e ao orgulho intelectual, transforma-os nesse terreno em verdadeiros macacos em lojas de louça. O grifo é nosso, o grifo de todo esse período é nosso. Está assinado pelo tradutor aqui, professor José Herculano Pires. Nós já tínhamos lido isso, mas para dar sequência ao nosso raciocínio lógico, eu quis ler novamente para reforçar esse fato. Ele segue: pelo fato mesmo de pertencerem a esses fenômenos à ordem moral, deve-se evitar, com um cuidado não menos rigoroso, todos os motivos de superexcitação da imaginação. Sabe-se quantos acidentes podem produzir o medo, e haveria menos imprudência se conhecêssemos todos os casos de loucura e de neurose provocados pelas histórias de lobisomem e dragões. O que aconteceria então se pudessem persuadir a todos que se trata do diabo? Os que procuram convencer os outros dessas ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Olha aí, pastores, padres e companhia bela, o que eles fazem? Estão assumindo uma responsabilidade muito grande quando colocam medo nas pessoas. As pessoas não são crianças. As pessoas têm que aprender a raciocinar, a entender pela lógica, pela razão e não pelo medo. A pedagogia do medo, ela faz muito mais ateus do que crentes. Porque o cara começa a observar o seguinte: peraí, eu tenho medo do diabo, tudo bem. Ele vai me levar para o inferno se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas peraí, esses aí que pregam a existência do diabo fazem pior? Como é que é esse negócio? Alguma coisa está errada. E o cara começa a dizer: não vou seguir esse troço não, Deus não existe não. Essas religiões são falsas. Se essa religião é falsa para em nome de Deus, Deus não existe. Então, se cria muito mais ateu do que crente, com base no medo. A lógica não. A lógica e o raciocínio leva a uma convicção que jamais será alterada dentro da pessoa. Ela pode não se dizer espírita, ela pode tomar o caminho, o rumo que ela der para a vida dela, no sentido religioso, eu estou falando, mas jamais ela vai deixar de ter aquela convicção íntima, verdadeira, não imposta, verdadeira. Que toda imposição de fé é um absurdo. Os dogmas, eles vão cair por si só, eles estão desmoronando. O dogma não consegue resistir à verdade, ao raciocínio. O dogma não consegue resistir. O dogma é imposição de fé. Eles impõem a maneira deles pensar, eles criam coisas inverdades a respeito de Deus, da vida e de como o homem deve lidar com essas coisas e acabam impondo essa maneira de pensar às pessoas porque eles imaginam que essa é a realidade. Não é? A Igreja Católica diz que é impossível a lei de livre-arbítrio. Se vocês não ouviram, procurem para vocês verem. Impossível. O homem não pode ter livre-arbítrio. Eles querem contradizer a Deus. Deus instituiu a liberdade, é uma lei. Todo homem, todos os espíritos estão sob a égide dessa lei. Liberdade total e restrita. Em contrapartida, é claro que nós temos a lei de causa e consequência. Você tem todo o direito de agir como você quiser, instituído pelo Criador.
Não pelos homens, pelo Criador. Mas em contrapartida você vai ter que responder pelos seus atos. Faça o que você quiser, não tem problema nenhum. Mate, corrompa, minta, faça, enfim, o que você quiser. Faça o bem, né? E a correspondência dos seus atos será na mesma proporção dos seus atos. Essa é a realidade. Mas você pega aí religiões que, para não perder a sua hegemonia sobre a sociedade, o seu poder, sobre o seu poder político, diga-se de passagem, poder econômico, sobre a sociedade, não aceitam que o homem tenha liberdade e querem cuidar da liberdade do homem, porque aí está o pulo do gato, como a gente costuma dizer. Né? Você dominando a liberdade das pessoas, você retém essas pessoas em suas mãos, consequentemente os seus bens, diga-se de passagem. Não é à toa que nós temos religiões riquíssimas, aqui no Brasil e no mundo, riquíssimas, pessoas que são bilhardárias em nome de Deus. Né? A Igreja Católica é uma delas. Né? Se vestem de púrpura e ouro. E falam que as pessoas têm que ser boas, bondosas, praticar a caridade e tal. Como é que eles podem manter os seus adeptos? Não é possível. As pessoas vão raciocinar. Existem aqueles, é claro que sempre vão existir aqueles que são fanáticos e fecham os olhos para essas realidades. Mas quando a pessoa começa a raciocinar, ela fala, pera um pouquinho, vamos colocar os pingos nos is. As coisas não estão exatas, não estão certas. Pois não, Alexandre? Lembra que eu falei com você ainda, conversamos rapidamente, que eu havia ido no meu barbeiro, e aí, meu barbeiro é evangélico. Fiquei sabendo disso agora, porque a gente resolveu falar sobre espiritismo, e ele falou exatamente isso. Ele comentou que o seu pastor lá na sua igreja dizia que não podíamos ter, para eles, né, que não poderia se ter um livre-arbítrio. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei impressionado, porque o mais impressionante, o que impressiona mais, é a facilidade, pela própria ignorância, e pela ignorância no sentido de falta de conhecimento, das pessoas em acreditar piamente naquilo que é dito para eles. E eles são conduzidos dessa forma, como ovelhinhas, como cordeirinhos, por uma vida inteira, acreditando piamente no que aqueles caras que estão lá nos palcos dizem para eles. Como, por exemplo, essa besteira de que o sujeito não pode ter o seu livre-arbítrio. Só que isso às vezes parece, porque foi exatamente o que ele havia me dito. É isso aí. E é fácil explicar isso, viu, Alexandre? Nós não podemos esquecer que o espírito, quando é criado, ele é criado simples e ignorante. Né? Ignorante por quê? Por desconhecimento. Ele desconhece as coisas. E simples porque ele não está em contato ainda com o poder da matéria, com o poder que a matéria confere ao espírito encarnado. Né? Então, ele é simples por desconhecimento, é simples por não ter contato com a matéria, ele lida apenas com a sobrevivência, com a sua sobrevivência, e ignorante porque ele desconhece as coisas. Mas eles esquecem de uma coisa: inteligência e pensamento se desenvolvem. Vão se desenvolvendo, até que chega um momento em que o espírito se torna racional. Não tem como você burlar, não é, essa outra lei chamada progresso dos espíritos. A lei de progresso, não tem como você retirar ela dessa jogada. Entendeu? E o espírito progride, porque é uma lei, é natural. Todos nós estamos sobre a égide dessa lei também. E o espírito vai progredindo. O problema é que, para nós entendermos isso, com o imediatismo humano, fica difícil de entender. Nós queremos os resultados para ontem, de preferência que todo mundo tivesse na mesma condição de entendimento. Seria mais fácil de você lidar e conviver com as pessoas de um modo geral. Mas não é assim. Agora, os espíritos dizem uma coisa que é muito importante. Para o mundo dos espíritos, 100 anos é menos que um relâmpago. Relâmpago é aquele facho de luz que vem quando a eletricidade do céu
tem uma alteração qualquer, ele emite aquele facho de luz e solta aquele relâmpago e em seguida o raio. A luz, se não me falha a memória, ela percorre o espaço a 6 milhões de quilômetros por hora. Se não me falha a memória, se eu não estou errado, procure aí, por favor, quem puder, no Google. Se eu não me engano, é 6 milhões de quilômetros por hora. Tá? Velocidade da luz, procurem aí no Google, para a gente falar em números mais exatos. Mas, de qualquer maneira, 6 milhões, 600 milhões, seja lá quanto for, né? Imagine o que significa 100 anos para os espíritos. Para nós, hein? Nós somos espíritos encarnados, não é? Para o desencarnado, 100 anos, uma vida aqui na Terra não é nada, ou menos do que nada, não é? É menos do que nada. Então, para a lei do progresso, a lei de progresso dos espíritos, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas é menos que nada. Muitas encarnações, pois não, você conseguiu, Érica, encontrar? Você parece que estava procurando a velocidade da luz? Mas fala sobre 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, eu falei por hora, né? 300 mil, eu errei completamente. 300 mil quilômetros por segundo. Então, o que é um segundo, uma vida, aqui na Terra de 100 anos? É menos que um segundo. Eu achei em segundo. Não, mas fui eu que errei mesmo. Eu estava com o número completamente aleatório na cabeça. Eu falei o que me veio na cabeça. Mas eu sei que é muito, a velocidade é muito alta. 300 mil quilômetros por segundo. Vocês imaginem o que é uma encarnação para o mundo dos espíritos. Não é nada. Por isso que os espíritos cansam de repetir. Vocês estão aqui de passagem, a vida é muito curta. A vida é fugaz. E realmente é fugaz mesmo. Ela é bastante fugaz. Não é? Então a lei de progresso ela age. Mais dia, menos dia, o homem se torna racional e contesta tudo isso que aí está. Contesta toda essa baboseira que aí está, de dogma, de imposição de fé sobre o homem, que não leva o homem a lugar nenhum. Por isso que, graças a Deus, nós estamos dentro de uma doutrina que não é uma imposição, e sim uma proposição. Ela propõe a sua doutrina para afetar o homem pela inteligência, para afetar o homem pelo raciocínio. E isto é perene, não se destrói, não consegue se desfazer. Não é? Quem deixa de ser espírita é porque nunca foi espírita na sua vida, nunca estudou Kardec. Porque quem estuda Kardec, quem estuda os ensinamentos dos espíritos, jamais deixa de ser espírita. Permanece com aquele conhecimento e permanece convicto daquele conhecimento, porque sabe que é verdade, ele sente no íntimo. Ninguém precisa lhe impor como dogma esse conhecimento. Apesar que Kardec, em determinados momentos desses ensinamentos, chama, por exemplo, a reencarnação como um dogma. Né? Mas não é o dogma aplicado como imposição de fé, mas sim como princípio. A reencarnação é um princípio da doutrina espírita e não uma imposição de fé. Tá bem? Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa a esse respeito? Porque é um assunto bastante amplo, né? A Daniela está conosco lá pelo Facebook, a Dani. Está dando uma boa noite a todos. Boa noite para você também, Dani. É uma pena que você não está com a gente aqui, viu? Os que procuram convencer os outros dessas ideias, da ideia do diabo, não sabem a responsabilidade que assumem. Eles podem matar, e mataram, na Idade Média, muita gente. As pessoas morriam de medo, porque achavam que o demônio, o diabo, estava debaixo da cama. Não é invenção minha, leia para você ver, é histórico isso. Eles tinham tanto medo do cara, que não existe, coitado, tem umas costas largas, ele leva a culpa de tudo, mas nem existir, ele existe. Né? As pessoas achavam que o demônio estava debaixo da cama e tinha medo.
Terrível, né? Ora, esse perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam e podem apavorar-se ao pensar que sua casa se tornou um covil de demônios. Foi essa crença funesta que produziu tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Bastariam, entretanto, um pouco de discernimento para compreenderem que, ao queimar os corpos, considerados como possessos do diabo, não queimavam o diabo. Quer dizer, o problema do ser humano, vamos estender a coisa um pouco além disso, do espírito, é a falta de maturidade, é a falta de discernimento, porque a maturidade leva ao discernimento. Você sabendo discernir, você não precisa ninguém te dirigindo. Por isso que eles combatem veementemente a doutrina espírita, porque a doutrina espírita liberta o homem. Liberta o homem exatamente disso. Ninguém vai te impor a existência do demônio, ou a existência de qualquer coisa que seja, ou dizer para você, eu sou o representante de Deus na Terra, você vai dizer para o cara, meu, vai procurar outra freguesia, porque aqui você não vai conseguir nada. Esse é o problema deles. Quando o homem se libertar do jugo da religião, desse entulho religioso que ainda existe no mundo, ele vai ser completamente livre para poder pensar. Liberdade de pensamento, livre pensador. O livre pensador diz o seguinte, eu não acredito nos espíritos. Enquanto não me prove que aquilo que eles estão falando é verdadeiro, eu não acredito. Não porque ele é orgulhoso, vaidoso, cioso de si mesmo, porque ele raciocina, porque ele reflete. Como ele é positivo, um positivista, quando ele conseguir entender aquilo que eles estão falando, ele passa a aceitar. Como é o caso de Kardec. Muitas vezes ele pensava diferentemente dos espíritos, quando os espíritos provaram para ele que não era como ele pensava, mas diferente do que ele pensava, ele passou a aceitar aquilo que os espíritos ensinavam. É assim que nós devemos agir. Nós temos que ser livres pensadores. Nós temos que ser livres pensadores. Não existe fulano, ciclano, beltrano que é mais ou melhor do que quem quer que seja. Nós temos que pensar pela nossa cabeça, livres, aprender a discernir, a diferenciar aquilo que é bom daquilo que não é bom para nós. Porque a realidade de cada um é de conformidade com a forma de pensar e a maturidade de cada um. Você não pode querer que as pessoas sejam maduras e pensem como você. Por isso que temos que ser livres. Temos liberdade de pensar, livres pensadores. É assim que os espíritos pedem para nós, viu? São os espíritos que pedem isso para nós. Sejam livres pensadores. Pensem por si mesmos, não pela cabeça dos outros. Não é? E o que nos leva a pensar livremente? O conhecimento. Conhecimento leva a maturidade, leva ao discernimento, discernimento leva ao conhecimento, conhecimento nos torna livres. Esse é o processo natural de progresso dos espíritos. E a partir do momento que você é livre, você é um livre pensador, babau religião. Babau os 10% que esses caras levam na boa, sem fazer esforço nenhum. Ele segue, desde que desejavam livrar-se do diabo, era este que deveriam matar. A doutrina espírita, esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá nessa crença um golpe de misericórdia. Longe, pois, de sugerir essa ideia, deve-se, e esse é um dever de moralidade e humanidade, combatê-la onde quer que apareça. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa é deixar que os fenômenos sigam seu curso natural. A natureza é mais sábia que os homens. O que é natural tem origem em Deus. Tudo aquilo que é criado por Deus é natural. Por isso que é muito simples você desbancar o sobrenatural. Nada está acima do Criador. Então o sobrenatural não existe. É tudo aquilo que está acima daquilo que é natural. Então não pode existir. O sobrenatural não existe. Os fenômenos espíritas é algo naturalíssimo, para falar no superlativo. Ocorre dioturnamente nas nossas vidas, no nosso dia a dia.
naturalmente, que somos espíritos também, embora tenhamos corpo. Somos espíritos. Essa é a única diferença que nos difere, que nos modificam em relação aos desencarnados, é essa. Mas um dia nós certamente não teremos mais esses corpos. Daqui 100 anos, 150, 200 anos, as pessoas que estarão estudando doutrina espírita aqui, talvez no Google Meet do futuro, não seremos mais nós, com certeza. Estaremos aí ao lado deles aprendendo e ajudando a entenderem melhor a doutrina espírita, porque é assim que as coisas acontecem. Estaremos ainda aprendendo e ajudando aqueles que vão estudar a doutrina espírita a compreenderem melhor essa doutrina, não é? Mas certamente nós somos espíritos. Esta é a afirmação mais real que se pode fazer sobre a humanidade. Por isso que, se o mundo deixar de existir, Terra, Júpiter, Vênus, Plutão, não vai modificar absolutamente nada, né? Existe o mesmo número de galáxias que existe de estrelas no céu. 100 bilhões, estima o homem, 100 bilhões de galáxias, são 100 bilhões de estrelas, são 100 bilhões de galáxias. Vocês imaginam quantos mundos iguais à Terra não existem no universo, né? O que se deve fazer? Uma pessoa deixar que se siga o seu curso natural. A natureza é mais sábia que os homens. A providência, aliás, tem os seus planos. E a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Mas devemos convir que os fenômenos assumem, às vezes, proporções fatigantes e importunas para todos. Tem um rodapé uma nota de Kardec, esse de número 4 é uma nota de Kardec. Ele diz o seguinte: um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e a estranheza dos fenômenos, é sem dúvida o ocorrido em 1852 no Palatinado, Baviera Renana, em Bergsaben. E tem essa história de Bergsaben, está na Revista Espírita, só para vocês procurarem, que vocês vão encontrar, próximo a Wissembourg. É tanto mais notável quanto reúne no mesmo sujeito quase todos os gêneros de manifestações espontâneas, estrondos de abalar a casa, móveis revirados, objetos atirados longe por mão invisível, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons no espaço, instrumentos musicais tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. Além disso, o que não é menos importante, a constatação dos fatos durante cerca de 2 anos por numerosas testemunhas oculares, dignas de fé por seu saber e por sua posição social. O relato autêntico das ocorrências foi publicado na época por numerosos jornais alemães e particularmente numa brochura atualmente esgotada e cujos exemplares são bastante raros. Era raro lá no tempo de Kardec já. Pode-se encontrar, porém, a tradução completa dessa brochura na Revista Espírita de 1858. Procura lá, Bergsaben, 1858, Revista Espírita de 1858. Com os comentários e as explicações necessárias. Pelo que sabemos, foi a única publicação francesa que se fez a respeito. Além do interesse fascinante que provocam esses fenômenos, são eminentemente instrutivos no tocante ao estudo prático do Espiritismo. É realmente muito interessante. Como é que o cara pode reunir todos os fenômenos que se pode reunir todos os fenômenos num médium só? É o caso deste alemão, né? Ele segue: em todos esses casos, convém fazer o que passamos a explicar no capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, demos alguns conselhos a respeito, dizendo que é necessário estabelecer relações com o espírito para saber o que ele deseja. O meio seguinte é igualmente baseado na observação.
que eu estou fazendo aqui. Estou mexendo em alguma coisa aqui. Estou tocando sem querer aqui na barra de espaço. Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos sensíveis, são, em geral, espíritos de uma ordem inferior, que podemos dominar pela ascendência moral. E essa condição de superioridade, é essa condição de superioridade que devemos procurar adquirir. Tá? Sem uma condição moral superior, você não domina nenhum espírito inferior ou atrasado moralmente. Tá? Sem isso não se domina. Não adianta palavras, objeto, seja lá o que, prece, eles vão dar risada em você. Se você falar em nome de Deus, eles vão dar risada em você. Tá? Então você tem que ter uma ordem moral mais elevada e submetê-los pela sua ascendência moral. Para obter essa condição é necessário fazer a pessoa passar do estado de médium natural para o estado de médium facultativo. Como é que se faz isso? Pelo conhecimento. Não é? Ele é médium natural. Ponto. Ninguém vai tirar essa faculdade dele, até que Deus queira. Não é? Mas como é que se faz para você mudar o fato de uma pessoa ser um médium natural para um médium facultativo? Pelo conhecimento. Ele vai controlar a situação, ele vai controlar o fenômeno, não o fenômeno controlá-lo. É assim que tem que funcionar. Todo médium é, de certa forma, um médium natural. Ele recebe influência dos espíritos. Se ele não aprender a controlar aquela influência, ele pode ser levado, por exemplo, ao suicídio. Se for maus espíritos imperfeitos. Ele pode ser levado ao suicídio. Influenciam, dominam a mente daquela pessoa e fazem com ela o que ela quer. O que querem com ela. Não é? Então, é preciso conhecimento, determinação, boa conduta moral, para a pessoa poder dominar aquela situação. É isso que nós devemos fazer. Aliás, isso serve para todos, indistintamente. Produz, então, um efeito semelhante ao que se verifica no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente ao ser substituído pelo sonambulismo magnético. Não se extingue a faculdade de desprendimento da alma, mas dá-se-lhe outro curso. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de impedir as manifestações, o que raramente se consegue e nem sempre está livre de perigo, é necessário levar o médium a produzi-las por sua vontade. Ele impõe a sua vontade no fenômeno em si. Ele. Não, eu não vou trabalhar mediunicamente agora, eu estou trabalhando, exercendo as minhas funções diárias e tal, e você espera a sua oportunidade à noite, lá no centro espírita, ou na minha casa, sei lá, a gente resolve esse problema. Mas agora não. Porque tem médium, tem pessoas que são mediunizadas em pleno serviço, em pleno horário de serviço. Eu já vi acontecer isso. Então é muito complicado quando a pessoa não tem conhecimento. E principalmente quando ela é dominada pelo medo. Porque se essas pessoas que são assediadas pelos espíritos imperfeitos, pelos maus espíritos, eles forem tomar um conselho com o padre ou com o pastor, ou seja lá que for, que desconhece os fenômenos, eles vão dar as piores explicações. Vão dizer que ele está sendo assediado pelo demônio, pelo diabo, seja lá pelo que for. Infundindo medo na pessoa. Ao invés de não resolver o problema, pioram ainda mais o problema. Gera um problema maior ainda. Então, é preciso que a pessoa ela busque o conhecimento no lugar correto, no lugar certo. As informações no lugar correto. Dessa maneira, o médium chega a sujeitá-lo e um dominador, às vezes, tirano, faz um subordinado, frequentemente bastante dócil. Aqui tem um rodapé de número 5, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: como se vê, o médium não é e nem pode ser, como o pretende certas escolas espiritualistas,
religiões e correntes científicas, sempre dispostos a criticar as práticas espíritas, um indivíduo passivo. Não é mesmo. Ele tem vontade. Ele tem vontade e ele pode impor a sua vontade, se ele quiser. Ele não só pode impor, como deve impor a sua vontade. Ele é dono dele, do seu espírito e do seu corpo. Não pode ceder à vontade do espírito. Uma vez eu tive um problema sério, pessoal, e pensava naquele problema diariamente, constantemente, até solucionar o problema. Foi um período longo da minha vida que eu tive que passar por essa experiência dolorosa, inclusive. Em determinado momento, deitava na cama, pensando naquele problema, chegava um momento que eu dizia assim, não, agora é meu momento de descanso. Me recuso terminantemente a pensar no problema, a pensar nisso que eu estou pensando. Eu dormia. Porque eles se aproveitam da sua fragilidade, daquele momento de fragilidade que todos nós passamos, viu? De uma maneira ou de outra, por uma razão ou por outra. Né? Todos são as experiências, são as provas da vida. Né? Nós temos que aprender a dominar, com o nosso pensamento, aprender a dominar aquela situação. Porque senão você fica sob o jugo daquela situação e acaba ficando sob o jugo dos espíritos que querem pisar, você está já só com a ponta a ponta do queijo já está afundado na água, eles pisam na cabeça para afundar mais ainda, que é para você se afogar mesmo. Né? Então é preciso dominar essa situação. É preciso você se alertar para isso, se fortalecer moralmente para você poder dominar essa situação. É necessário que se faça isso para não se cair vítima, presa desses espíritos dominadores. Deixa eu ver se não tem ninguém no YouTube, ninguém, no Facebook, a Daniele continua lá conosco. Vamos lá então. Ele segue. Fato digno de nota, eu já li todo o rodapé? Acho que não, né? Não li não. Acho que não li não. Como se vê, o médium não pode ser, como se pretende, em certas escolas espiritualistas, religiões e correntes científicas, sempre dispostas a criticar as práticas espíritas, um indivíduo passivo, destinado a tornar-se joguete dos espíritos ou outras influências. Condição indispensável da mediunidade é o controle pessoal do médium sobre outras faculdades que se deve bem orientar. Kardec segue. Fato digno de nota e que a experiência confirma é que uma criança, nesse caso, tem a mesma e muitas vezes maior autoridade que um adulto, que embora esteja no corpo de criança, é um espírito velho, um espírito já moralizado, vamos dizer assim, né, que já passou por diversas experiências, tem mais maturidade, né, passou diversas vezes por aquelas coisas e mesmo sendo criança, né, tem mais autoridade moral que uma pessoa de mais idade. Porque, embora esteja num corpo de criança, é um espírito velho, um espírito antigo, vamos dizer assim, experimentado, seria a palavra mais correta. Alguém levantou a mão? Eu. Pois não, né? Eu vou falar um relato. Eu tenho um neto de 7 anos. Ele é autista grau 1. A minha filha estava na casa de oração, quinta-feira passada, com ela e meu genro, e eles estavam conversando sobre quem estava cantando lá na frente, porque não tinha instrumento. Aí a pessoa estava cantando e a minha filha falou que a voz da pessoa não era uma voz adequada. Aí eles começaram a falar, aí esse meu neto falou para eles assim, vocês dois calam a boca, aqui não é lugar de bater papo. Todo mundo olhou e viu. Então ele é um espírito, igual você falou aí, ó, porque ele fala 5 línguas, ele tem todo o manejo, ele conversa direito, ele tem cada atitude assim, bem adulta, sabe? Bem antiga, sabe?
Então, a minha filha falou, ele chama a atenção da gente em qualquer lugar, mãe. E ele chamou a atenção minha e do pai dele na frente de todo mundo. Então, esse é o caso, né? É isso aí mesmo, né? Por isso que ele fala aqui, né? Às vezes a criança tem mais autoridade moral que um adulto. É outra prova a favor desse princípio, e outra prova a favor desse princípio fundamental da doutrina, segundo a qual o espírito só é criança pelo corpo, tendo em si mesmo um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual, que pode lhe conferir ascendência sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma pessoa influente e experimentada, se o médium não estiver em condições de fazê-lo, é quase sempre um meio muito eficaz. Voltaremos mais tarde a esse assunto. Rodapé de número 6, do professor, que diz o seguinte: a expressão influente, nesse caso, não se refere à disposição social, né, que muitas vezes é confundida dentro da doutrina espírita. Posição social e posição moral são totalmente distintas, ou coisa semelhante, mas a superioridade moral, que confere à criatura mais humilde e simples o poder de exercer influência sobre os espíritos perturbadores e obsessores. Né? Tem influência sobre o obsessor, mas não domínio, viu? O poder moral tem influência sobre qualquer tipo de espírito, mas não domínio, porque uma obsessão ela só é resolvida quando obsessor e obsediado se entendem. O centro espírita não resolve a obsessão de ninguém. Auxilia, ajuda, conduz, orienta, mas não soluciona. Vai ser solucionado quando o obsessor e obsediado, lá no momento do sono e tal, conversam, se entendem, se perdoam, aí acabam resolvendo essa situação. Se não, a falta de solução perdura. Questão de número 163. É a esta categoria mediúnica, ao que parece, que deveriam pertencer as pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Seria errôneo, entretanto, considerá-las como médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Tá? Então, o sensitivo não é médium, como a gente já conversou a esse respeito. Só há mediunidade quando há intervenção dos espíritos. Ora, as experiências provaram, de maneira conclusiva, que, nesse caso, a eletricidade é o único agente dos fenômenos. Essa estranha faculdade, que quase se poderia chamar de doença, pode, às vezes, ligar-se à mediunidade, como se vê no caso do espírito batedor de Bergzaben, mas, na maioria das vezes, é completamente independente. Segundo dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse fator não existir, é lógico atribuir-se os fatos a causas puramente físicas. Resta a questão de saber se as pessoas elétricas teriam maior aptidão para se tornarem médios de efeitos físicos. Acreditamos que sim, mas isso só poderia ser verificado pela experiência. Rodapé de número 7, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: como se vê, e como Charles Richer o reconheceu em seu Tratado de Metapsíquica da ALAC, publicado pela editora ALAC, que é a mesma que publica os livros de Kardec aqui no Brasil, Allan Kardec nada afirmava sem a confirmação da experiência, o que é muito comum em vários médiuns aqui no Brasil, em fazerem afirmações sem comprovação, o que é muito danoso para as pessoas, não para a doutrina espírita, viu? Para a doutrina espírita ela sempre será o que ela é, independentemente da ação do médium. Por isso que doutrina espírita é uma coisa e movimento espírita brasileiro é outra. Tá? Doutrina espírita é doutrina espírita, e movimento espírita brasileiro é aquilo que o movimento espírita brasileiro, aquilo que as pessoas fazem da doutrina espírita. Tá? Mas esse caso
das pessoas elétricas é excelente prova de conduta inegavelmente científica do codificador do Espiritismo, que nem mesmo aceitava as afirmações dos espíritos superiores sem submetê-la a exame racional e à prova da experiência. Nem dos espíritos superiores. Por isso que eu fiz o comentário a respeito do livre pensador. É assim que nós devemos ser. Nós não devemos ter medo de criticar a mensagem dos espíritos, o trabalho de um médium, por exemplo. Não devemos ter medo. E o grande problema no espiritismo continua sendo a idolatria. As pessoas têm uma tendência imensa de idolatrar médiuns, pessoas, palestrantes, etc. Não devemos idolatrar ninguém. Ninguém é digno de idolatria. Idolatria é próprio de pessoas que não têm conhecimento e que não têm autoconfiança. Ninguém é representante de ninguém, de nada nem de ninguém. Aliás, Deus não precisa de representante. É preciso que se pense nisso. É difícil de se entender isso? Pode ser para alguns. É duro de se falar isso? É, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Não devemos idolatrar ninguém. São seres humanos, passíveis de erro, como todos nós, não é? Que não devem ser idolatrados. Todos nós erramos. Se não estivéssemos sujeitos ao erro, não estaríamos encarnados no mundo de expiação e provas. Se estamos encarnados no mundo de expiação e provas, é porque nós erramos em algum momento. Podemos errar em algum momento. Eu dei uma informação errada agora há pouco. Falei que era 6 milhões de quilômetros por 6 milhões a velocidade da luz era 6 milhões de quilômetros por hora. É um absurdo, um erro grosseiro. É 300 mil metros por segundo. Não tem quilômetros por segundo, não tem nada a ver com a informação que eu dei. É um ser humano, eu sou um ser humano, sujeito a erro, sujeito a cometer equívocos e tal. Assim somos todos nós. Muito bem, vamos passar para médiuns sensitivos ou impressionáveis, que é o segundo subtítulo desse capítulo. Kardec diz o seguinte: são assim designados as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral que elas mesmas não sabem o que seja. Essa variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, é verdadeiro. A pessoa se sente um arrepio, uma coisa meio estranha e tal, não sei bem o que é, normalmente a presença de espíritos. Espíritos simpáticos, espíritos, nosso espírito guia, ou então espíritos familiares, né? Nós sentimos essa presença e não sabemos muito bem definir. Somos impressionados pela presença do desencarnado. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis da maneira que a impressionabilidade é, antes, uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que são neuricamente, é isso? Estou lendo certo? Neuricamente, deve se referir a sistema nervoso, né? Suponho. Nunca tinha reparado nesse termo aqui. Neuricamente sensíveis e sentem mais ou menos a presença dos espíritos, ao passo que outras são suscetíveis absolutamente, que outras muito suscetíveis absolutamente não os percebem. Essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que as pessoas que a pessoa dotada reconhece pela sensação recebida não só a natureza boa ou má dos espíritos que se aproximou, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo não sei o que a aproximação desta ou daquela pessoa. Ele se torna, em relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. Um mau espírito, pelo contrário, penosa e angustiante. Penosa, angustiante e desagradável. Tem como um cheiro de impureza. Olha, eu posso dizer para vocês que eu vivo essa experiência diuturnamente.
né? E eu percebo realmente, quando é um espírito imperfeito, a gente se sente mal mesmo, é uma sensação desagradável, né? Quando é um bom espírito, você fala, pô, legal, pô, obrigado por estar presente, obrigado por estar próximo. A gente não sabe bem quem é, né? Se é o nosso espírito guia, mas a gente sente que é um bom espírito, né? E acho que muitos são assim, né? Muitos têm essa percepção, essa sensibilidade. Ele vai passar agora. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso que nós acabamos de estudar? Quer falar alguma coisa a respeito disso? Érica, pois não, Érica? O senhor comentou de neuricamente, neurico, eu achei que é o masculino de neurico e tem a ver com o sistema nervoso. Sim. Tem a ver com o sistema nervoso, né? São pessoas que têm uma percepção mais aguçada a respeito das coisas, sentem mais as coisas que estão ao seu redor, que não tem nada a ver com mediunidade, né? Legal, obrigado pela informação. Ficou enriquecido os nossos estudos, aprendemos mais uma. Neuricamente tem a ver com o sistema nervoso e não com mediunidade. Agora ele vai passar para médiuns audientes. É o terceiro subtítulo desse capítulo. São os que ouvem a voz dos espíritos. Como já dissemos, ao tratar de pneumatofonia, é algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz externa, clara e distinta, como a de uma pessoa viva ou encarnada, seria mais, na minha opinião, mais adequado, né? Porque os espíritos também são vivos, né? O espírito não morre, né? Então, seria mais, acho que mais adequado, isso quer dizer, encarnado aqui no caso. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando adquirem o hábito de comunicar-se com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo timbre de voz. Timbre de voz devia estar entre aspas aqui, que o espírito não tem voz, né? Ele percebe, ele sente que é aquele espírito que está falando com ele. Mas timbre de voz, a bem da verdade, não existe para o espírito, né? Quando não se possui essa faculdade, pode-se também comunicar-se com o espírito através de um médium audiente, que exerce o papel de intérprete. Aqui tem um rodapé de número 8, nota do tradutor, que diz o seguinte: o problema da voz dos espíritos com timbre característico, a ponto de se reconhecer a voz da pessoa falecida há tempos, tem provocado críticas dos anti-espíritas religiosos e científicos, que alegam o desaparecimento dos órgãos vocais no túmulo. Explica-se o caso pelas propriedades do perispírito, mas é bom lembrar que nas experiências parapsicológicas de telepatia à distância, o fenômeno se confirma, sem que as objeções acima tenham sido levantadas. A realidade, portanto, da voz dos espíritos está hoje cientificamente confirmada. Então, eles, embora não tenham voz mesmo, né, eu continuo afirmando isso, eles não têm voz, eles comunicam pelo pensamento, eles criam fluidicamente, como criam qualquer outra coisa. Criam um megafone, por exemplo. Eu já vi um espírito comunicar-se através do megafone que eu já citei aqui, né? No Centro Espírita Padre Isabel, Zona Norte de São Paulo, né? Eles criam um megafone e criam uma voz, fluidicamente, mas não que aquela seja a voz do espírito, tá? Só essa diferença. Embora esteja perfeitamente desperto em condições normais, raramente se lembra do que disse. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento. Opa, eu acho que eu pulei aqui, desculpe, eu vou voltar lá para trás. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons ou somente aqueles que ele chama. Mas não se dá o mesmo quando o espírito mau se apega a ele, fazendo-lhe ouvir cada minuto as coisas mais desagradáveis, palavrões, xingamentos, esse tipo de coisa, viu? Tá? Quando o espírito é imperfeito, ele procura atazanar a vida do cara de todas as maneiras. Mas não se dá o mesmo quando o espírito mau se apega a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes mais inconvenientes. É necessário, então, tratar de desembaraçar-se pelos meios que indicamos no capítulo
Obsessão. Obsessão, capítulo 23 desse livro, é um capítulo extraordinário. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, porque nós vamos lê-lo e estudá-lo várias vezes ao longo dos nossos estudos, porque, na minha opinião, é o capítulo mais importante para nós encarnados. Tá bem? Deixa eu ver aqui, médiuns falantes. Dá para a gente estudar ainda o subtítulo de número 4, médiuns falantes. Item de número 166. Os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são apropriadamente médiuns falantes. Este, na maioria das vezes, não ouvem nada. Ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos do médium escrevente. O espírito não se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. Desculpa, eu li não se serve, é o contrário. O espírito se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um empresta as mãos, de outro cordas vocais, e um terceiro os ouvidos. O médium falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz e quase sempre tratando de assuntos estranhos às suas preocupações habituais, fora de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência. Rodapé de número 9, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: além dessas provas da independência do espírito comunicante assinaladas por Kardec, devemos lembrar que numerosos casos da bibliografia mediúnica e das experiências cotidianas com a mediunidade nos mostram que o espírito pode tratar através do médium de assuntos a que este se furta e muitas vezes acusando-o e chamando-lhe a atenção. Embora esteja perfeitamente desperto, segue Kardec, e em condições normais, raramente se lembra do que disse. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento de que o espírito se serve e com o qual outra pessoa pode conversar com este, como o faz no caso de médium audiente. Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Há os que têm intuição do que estão dizendo no momento em que pronunciam as palavras. Voltaremos a tratar dessa variedade quando nos referirmos aos médiuns intuitivos. Rodapé de número 10, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje, é o seguinte: os médiuns falantes, chamados entre nós médiuns de incorporação, dividem-se assim nas duas classes bem conhecidas, médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Aos conscientes é que Kardec dava acertadamente a designação de intuitivos. Aliás, essa divisão existe em todas as modalidades mediúnicas. Vamos anotar então aqui o subtítulo de número 5, médiuns videntes, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa àquilo que nós estudamos? Uma observação, Lucas. Pois não. Sobre os médicos falantes, né, ouvi mais de um relato de médiums falantes, ditos falantes, nos seguintes moldes. O médico relatando que vinha à mente dele imagens, cenas, imagens, como se fosse uma história com um enredo, mas ele via através de imagens mentais. E aí ele ia falando o que ele estava vendo. Simplesmente ele via e relatava o que estava vendo. Né? Interessante isso, porque me parece uma modalidade mista de mediunidade, né? Então, achei meio estranho esse negócio. O que tu poderias nos dizer a respeito? É diferente de médium falante, né? Na realidade, estão jogando na mente dele, o espírito comunicante está transferindo aquilo que ele está pensando através de imagens.
Eu desconheço esse estudo no Livro dos Médiuns, feito por Kardec. Tá? Ele não tem a citação específica de médiuns que vejam imagens e descrevam aquelas imagens, delineiem aquelas imagens através de mensagem mediúnica. Porque na realidade é mediunidade porque ele está recebendo a influência de um espírito, através de imagem, jogando na mente dele imagem para que ele descreva aquela imagem. Não é? Mas o médium que se comunica através do médium falante, ele não faz assim. Eu sei porque eu sou médium falante. Tá bem? Ele joga na mente do médium aquilo que ele quer falar, um resumo daquilo que ele deseja falar, e o médium tem que desenvolver aquele tema com o conhecimento que ele tem. Eu sou assim, com o conhecimento que ele tem. Tá? É o médium que desenvolve uma instrução, por exemplo, ele faz isso. Há outros, por exemplo, a mamãe era totalmente inconsciente. O espírito a mediunizava, ela entrava em estado de inconsciência, falava de uma série de coisas, e depois que ela retomava o seu estado normal, que ele voltava ao estado de consciência normal, ela não sabia do que tinha falado. E há muitas pessoas que eu conheci em centros espíritas, frequentei centros espíritas ao longo de muito tempo, que eram assim, falavam, e muitas vezes aconteceu comigo também, de falar e não saber o que eu falei, e perguntar para outras pessoas o que eu tinha falado, né? Como Kardec descreve aqui. Mas isso que você citou não me é estranho também, eu já conheci pessoas assim. Ó, estou vendo assim, estou vendo assado, estou vendo uma sala cirúrgica, com uma pessoa sendo operada e tal, com aparelhos diferentes daquele que a gente conhece aqui na Terra e tal. Eu já ouvi descrição desse tipo. E num trabalho muito peculiar, chamado Trabalho de Vibração de Curas à Distância, eu frequentei em São Paulo, na 3 de outubro, por 11 ou 12 anos aproximadamente, e aqui em Jaú eu fundei 2 grupos, tá? Um grupo no Antônio de Paula e um grupo no Verdade e Luz, de o trabalho de vibração de cura à distância, onde a gente reuniu um grupo e citava nome de pessoas doentes, efetivamente com problemas de saúde, e essas pessoas eram tratadas pelos espíritos. E era muito comum as pessoas tratadas descreverem que viram espíritos entrando no quarto, se apresentando para ela e pedindo para que ela ficasse calma e tal, que eles iam tratá-la. Muitos, inclusive um caso de uma senhora, que quando eu frequentava 3 de outubro em São Paulo, eu estava no início da minha vida dentro da doutrina espírita, uma pessoa de Portugal foi tratada, né? A gente não tinha comunicação direta com as pessoas, como nós temos com a Eliane, por exemplo, hoje, né? Mas naquela época era por carta a coisa, né? A pessoa relatando que ela sentiu a presença dos espíritos, entrou no quarto dela, ela foi tratada, inclusive foi curada. Ela se sentiu curada daquele problema dela, né? Então era muito, muito interessante. E havia relatos, como eu dirigia esses grupos. O primeiro grupo eu participava. Nos outros 2 grupos eu fundei esses grupos e dirigi o grupo, porque as pessoas não sabiam fazer o trabalho, então eu fui obrigado a dirigir o grupo, porque eu era o que tinha mais conhecimento a respeito desse tipo de trabalho. Trabalho deliciosíssimo de fazer, muito gostoso, muito bom de ser feito, né? E as pessoas relatam das pessoas que viam, olha, as pessoas tal, fulano de tal, recebeu visita por exemplo, aqui no Antônio de Paula, nós tínhamos como espírito guia desse grupo, né, o espírito que dirigia o grupo aqui no Antônio de Paula, era um médico chamado Dr. Gazi Charur, muito conhecido aqui em Jaú. O Dr. Gazi Charur era um médium, segundo que as pessoas relatam, eu não o conheci, que as pessoas aqui de Jaú relatam, era um médium muito bom, uma pessoa muito boa, de muito boa índole. E ele estava indo para Barra Bonita com um Dodge Dart, um Dodge Charger, uma coisa assim, no tempo dele. Ele capotou o carro e caiu num pequeno riacho. E ele parece que desmaiou, algo assim, e se afogou na água daquele riacho. Era um domingo pela manhã, quando aconteceu o acidente, ou um sábado à noite, uma coisa assim. E no domingo pela manhã, depois de desencarnado, ele passou todos os pacientes dele. Não sei se na Santa Casa, no hospital que ele trabalhava aqui em Jaú.
Ele passou todos os pacientes dele, todos, indistintamente. Visitou um por um, perguntou como estava e tal, como era o hábito dele. Então as pessoas relatavam aquilo para as enfermeiras. Bom, o doutor Garcharou acabou de sair daqui. Mas como o doutor Garcharou acabou de sair? Ele desencarnou. Ele morreu, ele teve um acidente de automóvel. Não, ele acabou de sair daqui, acabou de deixar o quarto. Ele era o espírito visto por uma das pessoas que frequentavam o grupo, visto como o espírito que era o coordenador desse trabalho que a gente realizava no Centro Espírita Antônio de Paula. Então, há vários tipos e modalidades de mediunidade. Como eu falei no nosso encontro de quarta-feira passada, mediunidade é uma coisa muito particular. Não existem dois médiuns iguais. E para a pessoa dar uma mensagem de um espírito, não é necessário ele estrebuchar, espernear, pular, gritar. É uma coisa natural, naturalíssima. Né? A mensagem vem de pensamento para pensamento e o médium simplesmente transforma aquilo em palavras. Né? Seja dando uma mensagem para alguém, ou uma mensagem de ordem geral, ou uma mensagem instrutiva, seja lá o que for. Não é necessário nenhum tipo de pirotecnia, bater na mesa, dar murro na mesa. O médium tem que ser educado a ponto de controlar a situação e dizer para o espírito: olha, quem manda na minha mediunidade, quem manda naquilo que eu estou fazendo sou eu. E é isso que normalmente acontece. Não deve ter esclarecido você, Celso, porque eu não respondi objetivamente aquilo que você perguntou. Mas eu não conheço nenhum estudo de Kardec a respeito disso que você está falando. Tá bem? Eu suponho que seja uma mediunidade muito específica, que talvez não tenha surgido no tempo de Kardec e tenha surgido agora, ou recentemente, nos últimos tempos, fazendo com que a pessoa veja imagens e descreva aquela imagem através de palavras. Eu acredito que isso seja também um tipo de mediunidade que ocorre com os escritores. Tá? Porque o escritor, normalmente, é muito influenciado pelos espíritos. Tá? Às vezes a história vem pronta na mente de um escritor. Ele se recolhe, normalmente os escritores, poetas, musicistas e tal, se recolhem, né, para terem inspiração. Já ouviram as pessoas relatarem assim aquilo que eles fazem? Eu vou me recolher porque eu quero me inspirar, eu preciso escrever alguma coisa, escrever uma poesia, ou seja lá o que for. E eles fazem isso realmente, se recolhem, né, ficam no ambiente apropriado, e os espíritos que querem escrever aquela determinada coisa através daquele médium, inspiram a pessoa, e a pessoa que escreve livro, autor de música, autor de poesia, recebe, muitas vezes pronta na cabeça, né, aquele tipo de mensagem. E acontece também, por exemplo, os boêmios, por exemplo, né, num bar, né, escreverem num guardanapo do bar um samba, por exemplo. Noel Rosa, aconteceu com Noel Rosa um fato assim. Ele era um boêmio inveterado, né, um grande sambista, Noel Rosa, um poeta de primeira qualidade, tomava todas e tal. No tempo dele era moda, no tempo dele, as pessoas morrerem cedo, com 30 e poucos anos, né, de uma doença lá que eu não me lembro o nome agora, mas era moda naquela época. Né? E Noel Rosa, por exemplo, como? Tuberculose, isso mesmo. Eu não estava lembrando o nome, né? Mas era moda naquela época morrer de tuberculose. E Noel Rosa relata o fato de que, numa daquelas oportunidades, boêmio, extremista que era, vivia na boemia, né? Ele recebe uma inspiração do espírito e pega lá o guardanapo e escreve a música de bate-pronto, assim, e cabo a rabo, escreve a música. Nada mais que a influência dos espíritos ligados ao mesmo tipo de vida dele. Porque é assim que funciona. Nós atraímos os espíritos pela nossa maneira de pensar e, consequentemente, pelos nossos atos. Né? Almir Sater tem um relato desses também, com aquela música famosa dele, né? Ando devagar, pressa. Muito bom. Também relata que recebeu a música inteira
assim, pegou a caneta e escreveu aquilo inteiro, né? Numa tocada só, sem pensar. É inspiração. A música estava na cabeça dele, ele foi escrevendo. Provavelmente uma inspiração, né? E aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos também um caso interessante de um cientista bastante famoso, que é o Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues, extraordinário, fabuloso. O Lupicínio era bem assim como você falou aí, né? Boêmio também, né? Ele também sentava numa mesa de bar, conversava com os amigos ali, os amigos, quem sabe faz uma música tal coisa. Ele pegava uma caneta e escrevia a música. É isso mesmo, dava o tema pro cara, o cara ia lá e escrevia a música. Érica, quer falar alguma coisa? Eu vou só compartilhar, que não vai muito longe, acho que o senhor se lembra, né? Eu acordei uma madrugada às 3 horas da manhã e eu escrevi uma música também. O meu filho participa de alguns eventos e a música era relacionada ao trabalho que ele estava fazendo e veio assim, de bate-pronto. Eu simplesmente acordei, ninguém escutou, a música estava pronta na minha cabeça, eu peguei o celular, abri um bloco de notas e escrevi. Depois eles acabaram gravando tudo e utilizaram a música. Então não vai muito longe, nunca tinha me acontecido, mas aconteceu. Que legal, né? Que legal, né? Prova cabal da influência dos espíritos, da inspiração que eles nos passam, né? Tem um caso de um negro chamado George Washington Carver. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem. Ele que desenvolveu a pasta de amendoim nos Estados Unidos. Ele desenvolveu várias utilidades para o amendoim, entre elas a pasta de amendoim, utilizada até hoje, muito utilizada nos Estados Unidos da América do Norte. Aqui no Brasil não pegou, né? O gosto da pasta não agradou ao gosto do brasileiro, mas lá é muito utilizada. E o George Washington Carver, ele tem um livro que nós distribuímos no nosso Clube do Livro Espírita, da Sociedade Jauense de Estudos Espíritas. E ele conta nesse livro que muitas vezes ele dormia com um problema e acordava com a solução. É típico, né? Desse tipo de influência, né? Muito bem, mas alguém mais quer falar alguma coisa, dar o seu relato, acrescentar alguma coisa? Esse último caso que você falou aí, que a gente está com um problema e acorda e dorme e acorda com a solução, é todo dia que eu estou com um problema eu acordo com a solução, graças a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Um dos maiores comerciantes do Brasil, que é aquele dono das lojas Avan, o cara tem um trabalho extraordinário, fabuloso, maravilhoso. Ele tem 22 mil empregados. É o maior, na minha opinião, um dos maiores comerciantes do Brasil, extraordinário. Uma pessoa começou do zero, extraordinário. Ele fala uma coisa extremamente importante, eu vi um relato dele, ele fala assim, eu lido com problemas dioturnamente, eu adoro ter problemas, ele falou. E quando um problema não tem solução, em seguida ela virá. Extraordinário. Estimula a gente, uma pessoa que estimula as outras pessoas a confiarem em si, confiarem na vida e confiarem em Deus. Sabe? Cara extraordinário, fabuloso. Muito bem. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar alguma coisa? Parece que eu vi uma mãozinha levantada aqui. Dona Eliane, quer falar alguma coisa? Não, já terminei. Então tá bom, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece então? Eu convido aos meus queridos amigos a nós esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para unirmos-nos em pensamento e mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecer-o muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas
pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.